Daniel capítulo 12, abra sua Bíblia. Vamos para o último capítulo desse livro tão especial. O tempo do fim, colocaram assim o subtítulo nesse último capítulo. Cada capítulo nós destacamos um número. E nesse capítulo 12 eu destaquei o 1335. 1335 dias para a felicidade. Assim intitulei o nosso seminário de hoje. Você que nos acompanha pela internet, seja muito bem-vindo ao nosso último capítulo dessa série Profecias de Daniel, capítulo 12. Começamos lá no ano 600 antes de Cristo, com os jovens judeus sendo levados cativos para a Babilônia. 3 anos de provações, 10 vezes mais sábios. Fomos para o capítulo 2, uma estátua assustadora, 4 metais, 4 impérios. Capítulo 3, 3 jovens na fornalha, e ali surge o 4º homem, Cristo, que anda com seus filhos. Fomos para o capítulo 4, escrito pelo rei Nabucodonosor, mais um autor da Bíblia. E esse capítulo conta a história de como o homem mais poderoso do planeta se rendeu ao Deus que revela mistérios. Capítulo 5, testemunhamos a queda de Babilônia. Capítulo 6, testemunhamos um filho de Deus na cova com leões, mas Deus enviou o seu anjo para fechar a boca. No capítulo 7, testemunhamos 4 animais que representavam os mesmos impérios da estátua. No capítulo 8, um chifre pequeno que ataca o santuário e a profecia que fala da purificação do santuário e da aniquilação do chifre pequeno. No capítulo 9, encontramos um homem prostrado em oração e uma profecia que deu aos judeus 490 anos de graça. No capítulo 10, vimos uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Daniel jejuando 3 semanas e a vitória sendo dada ao povo de Deus. No capítulo 11, vimos 2 reis que finalmente representam o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. E quando chegamos ao capítulo 12, o capítulo começa falando dos eventos finais e do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Nesse tempo, que tempo? No tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel vai se levantar, Cristo vai se levantar, e só pode se levantar aquele que um dia se assentou. Aonde Jesus se assentou? No capítulo 7. Lá Daniel disse que ele viu e foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias é o Pai. O Filho foi levado até ele, e o Filho também se assentou, porque Daniel escreveu: assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Os livros de registro foram abertos. Cada caso começou a ser analisado. Esse verso fala do dia 22 de outubro de 1844. E essa semana, na quinta-feira, estudamos a respeito desse tema, porque quinta-feira passada, há 3 dias, nós celebramos 176 anos do ministério de Cristo no santuário celestial, operando o juízo. Ele lá entrou no ano 31, mas até o dia 22 de outubro de 1844, ele atuou como sacerdote, apenas como advogado. Mas naquela terça-feira, 22 de outubro, Jesus começou um trabalho agora como sumo sacerdote. Ele começou a julgar, porque agora tem que ser separado as ovelhas dos cabritos, o fiel do infiel, o justo do ímpio. Então tem que separar. E para que Deus não seja acusado de injusto, um processo de investigação tem que anteceder a volta dele. Esse juízo é necessário não para Deus, porque Deus é onisciente, Ele não precisa de juízo,
Ele não tem que julgar ninguém, ele sabe quem vai se salvar, quem vai se perder, ele sabe quem aceitou a graça, quem não aceitou, mas é por conta dos anjos, é por conta do universo que tem que acontecer um juízo, porque esse juízo tem que ser claro, transparente, para que finalmente o universo entenda por que Deus salvou Abel e condenou Caim, por que está no céu João e não está Judas? Então o juízo é para isso. E há 176 anos, numa terça-feira ele começou. É por isso que ele vai se levantar agora. Por que ele se levanta? Porque acabou o juízo. Ele vai depor suas vestes sumos sacerdotais e vai assumir suas vestes reais. E quando ele sai do santuário, diz Daniel que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. E eu queria viajar com vocês nesse diagrama profético. Aqui estamos nós, no ano da pandemia. Existe um evento chamado fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito sim. Ela se baseia em vários textos da Bíblia, como o Apocalipse 22:11, continue o injusto fazendo ainda injustiça, o santo continue a santificar-se, ou seja, quem está salvo, quem está perdido. Se baseia, por exemplo, na parábola das 10 virgens, quando as 5 prudentes que tinham azeite, símbolo do Espírito, elas entraram para as bodas, e as 5 que não tinham Espírito saíram para comprar, e quando elas voltaram, a porta estava fechada. E quando a porta se fecha, ninguém mais entra, acabou a chance. Baseia-se também em Apocalipse, quando apresenta Cristo como aquele que tem as chaves, que abre e ninguém fecha. E quando ele abriu a porta de oportunidade para o homem, ninguém pode fechar essa porta. O diabo pode perseguir, pode até matar, mas ele não pode arrancar do coração humano o desejo de salvação. Isso aconteceu com os heróis da fé, com os mártires da Idade Média. O diabo os perseguia, ameaçava com fogueiras, com espadas, podia arrancar deles a vida, mas não arrancava a esperança de salvação, porque a porta estava aberta, e eles entraram por essa porta. Agora o Apocalipse também diz que quando ele fecha, ninguém mais abre. Quando ele deixar o santuário, quando ele se levantar e sair do santuário, Apocalipse 15:8 diz que uma fumaça vai cobrir o santuário, e ninguém vai poder entrar no santuário, enquanto não se cumpram as 7 pragas. Os ímpios sofrerão as pragas, os justos passarão pela angústia de Jacó. Então, quais os eventos do fim que a profecia nos descreve? O primeiro deles será a chuva serôdia. Lá em Joel 2:23, o profeta disse que a chuva serôdia seria derramada. Lá em Zacarias 10:1, o profeta disse: orai pela chuva, nos tempos da chuva serôdia. Nós estamos no tempo da chuva serôdia. O Espírito já está caindo. E quem não receber o Espírito Santo na chuva serôdia, será dominado pelos espíritos demoníacos após o fechamento da porta da graça. Então você tem que escolher a que espírito você vai se submeter, mas não há uma terceira possibilidade. A chuva serôdia será dada ao povo de Deus, e ela tem várias funções, mas eu queria destacar 2 agora. A primeira delas, ela vai capacitar os fiéis a pregar o evangelho eterno contido em Apocalipse 14, 6-12. E a segunda função da chuva serôdia, ela vai preparar os fiéis para o tempo da grande prova. Então a chuva vem para nos habilitar a enfrentar o tempo de angústia de Jacó. Um tempo de angústia que nunca houve, diz Daniel, desde que há nação sobre a terra. Então a chuva serôdia virá, e no alto clamor que nós faremos do evangelho eterno, será promulgado pela união de todas as igrejas, a começar pelo espiritismo, catolicismo e protestantismo que se apostatou, o decreto dominical. O decreto dominical vai ser promulgado. As pessoas serão obrigadas a santificarem o primeiro dia da semana. E quem não se dobrar diante dessa lei, não vai poder comprar e nem vender.
Aí sim o povo de Deus terá que viver uma experiência de fé, porque você não vai ter um chibata aberto para você. E se você não tem condições de comprar e vender, você vai depender de Deus para a sua sobrevivência. É por isso que hoje nós precisamos de uma fé com Deus, uma experiência com Ele, que ora nós não possuímos. Depois do decreto dominical, o Evangelho atingirá a última criatura. E nesse momento final, Satanás vai tentar personificar a volta de Jesus. Ele vai aparecer nas nuvens dos céus, como sendo o próprio Cristo. Ele vai pisar na terra. Ele vai ressuscitar apóstolos. Quer dizer, demônios que se passarão por apóstolos. E as pessoas dirão: Pedro está entre nós, Paulo está entre nós. E esses apóstolos irão corroborar com a pregação desse falso Cristo, e ele vai lançar sua bênção sobre os guardadores do domingo. E a humanidade vai se dividir em dois grupos: uma grande fatia que abraçou o novo Cristo, e um pequeno grupo que não aceita se submeter às leis humanas. E nesse momento vai se fechar a porta da graça. Quando a última alma tiver condições de escolher, Jesus deixa o santuário. Cumpre-se Daniel 12:1. Quem está salvo, quem está perdido. E cairão as pragas. Quando a primeira praga cair, lá de Apocalipse 16:2, úlceras malignas e perniciosas, Jesus não mais está no santuário. E os ímpios que sofrerão as pragas se perguntarão, ou perguntarão aos seus líderes e ao próprio Cristo, entre aspas, que está entre eles: que história é essa das pragas? Nós não nos unimos numa só igreja? Não somos um só rebanho? E o Senhor não é o nosso pastor, o Cristo entre nós? Por que as pragas estão caindo? E a resposta será: porque nem todos se uniram. Há um grupo aí. E enquanto esse grupo não for exterminado, a ira de Deus não será aplacada. Então o que vai acontecer? Será lançado o decreto de morte, de Apocalipse 13. E agora, aqueles que não podiam comprar e nem vender, são réus de morte. E é nesse momento que acontece a angústia de Jacó, porque um dos ingredientes dessa angústia de Jacó é ter que fugir para salvar a vida. E finalmente nós teremos o livramento dos salvos, porque quando as espadas se levantarem contra os salvos, elas cairão ao solo como palha, e nesse tempo, nenhuma vida de justo será ceifada. Deus vai guardar seu povo, e nós seremos libertos dessa crise. Cristo volta, visível, Ele vem nas nuvens dos céus, nas nuvens ficará, os mortos ressuscitarão glorificados, os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e nós subiremos ao encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Nós subiremos em carros de nuvens, nós vamos tirar o nosso pé dessa terra, e pisaremos pela última vez nesse planeta, antes do milênio. Nós colocaremos os nossos pés nesses carros de nuvens, e à medida que esses carros subirem para os céus, eles possuem asas, e à medida que as asas batem, os anjos cantam: Santo, Santo e Santo. E nós olharemos para essa terra pela última vez, antes de cortarmos os céus em direção à cidade santa. Transformados, viveremos 1000 anos lá no céu. Nesses 1000 anos, os livros de registro serão abertos mais uma vez. Veremos o porquê de algumas pessoas que amamos não estar lá. E quando nós descobrimos o porquê da perdição dos ímpios, declararemos em uma só voz: Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Depois teremos toda a eternidade, aqui nessa terra, que será renovada pelo fogo. E o mesmo fogo que purificará esse planeta, destruirá os ímpios, destruirá Satanás e seus anjos maus. E de acordo com o profeta Naum, o mal não se levantará,
segunda vez. E de acordo com Malaquias 4, não vai restar nem raiz e nem ramo, porque o mal será exterminado para todos sempre. Daniel continua. Agora ele faz um flashback. Ele foi ao futuro e ele volta ao passado. E Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Essa ressurreição de Daniel 12:2 não é a primeira ressurreição, porque nela tem ímpio, não é também a segunda, porque nela tem salvo. Então é uma ressurreição à parte, nós chamamos de especial, e ela vai acontecer durante a queda das 7 pragas. Quem é que vai ressuscitar nessa ressurreição especial? Por parte dos ímpios, a Bíblia tem 2 textos, Mateus 27:56 e Apocalipse 1:7, ou 26:54, onde diz que aqueles que participaram da crucifixão de Cristo e do seu julgamento vão estar de pé no dia que ele voltar. Esses serão os ímpios, ressuscitados nessa especial. E quem serão os salvos? A Bíblia silencia sobre o tema, mas Ellen G. White tem 2 textos, onde ela diz que são todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, aqueles que morreram crendo na terceira mensagem angélica, pouco antes da volta de Cristo, ou desde 1844, eles vão ressuscitar na especial para ver Cristo voltar antes da primeira ressurreição geral. Então essa ressurreição especial tem esse propósito. E o anjo agora se dirige a Daniel e diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras, conclui o teu livro, até o tempo do fim. Ele vai estar selado até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber sobre o livro de Daniel vai se multiplicar. E é por isso que nós vimos aqui já esta semana, que a partir, especialmente do século XVIII, o conhecimento do livro de Daniel começou a se multiplicar. E Guilherme Miller foi um dos grandes personagens desse grande reavivamento. No tempo do fim, e esse tempo do fim começa, respectivamente, com a prisão do Papa em 15 de fevereiro de 1798, findando os 1260 anos de perseguição, e a purificação do santuário no dia 22 de outubro de 1844, findando a profecia dos 2300 anos. Aí o tempo do fim chegou. Versículo 11: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O que significa esse período? É que a abominação desoladora foi posta no ano 508. E o que aconteceu nesse ano de tão especial? De uma forma mais clássica, emblemática, a missa assume o lugar do sacrifício de Cristo. E você passa, a partir desse momento, ter ali um ofício humano, pretendendo matar o Filho de Deus, tirando o sacrifício, tirando o foco da cruz do Calvário. E se você viaja de 508, 1290, você vai a 1798, quando esse poder que estabelece a abominação desoladora, ele é derrubado. Nas palavras de Apocalipse 13, ele tem a ferida mortal, uma de suas cabeças golpeadas. E então chegamos ao verso título de hoje. Feliz o que espera e alcança ou chega até 1335 dias. Por que é feliz? Porque se você partir de 508 e viajar 1335 anos, você vai chegar a 1843, o auge do movimento milerita. E nesse ano, todos estavam anunciando a breve volta de Cristo. Ellen G. White mesmo escreveu que esse período de preparo para a volta de Jesus em 44 foi o período mais excelente da vida dela, porque eles entenderam que Jesus estava voltando e todas as outras coisas tornaram-se periféricas ou secundárias. O que importava era a volta de Jesus. Esse foi o doce como mel na boca desse povo milerita. É por isso que eles foram felizes. Mas como podem ser felizes se eles passaram por um grande desapontamento?
Mas o desapontamento não os levou a desanimar, porque eles voltaram para a Bíblia e eles entenderam ser o povo da profecia, eles entenderam Apocalipse 10:11, que dizia, é necessário que ainda profetizes. Eles encontraram em Apocalipse 14 conteúdo dessa profecia, as 3 mensagens angélicas. Então esse povo decepcionado se viu como um movimento profético, entenderam que não era a volta de Cristo lá em 22 de outubro, mas era um novo ministério no santuário, agora começou o juízo. Por isso a primeira mensagem angélica, temer a Deus, dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Eles entenderam, por isso Laodiceia, povo julgado, povo do juízo. Nós somos a igreja de Laodiceia, nós somos o povo do juízo. Não é a volta de Cristo, é o juízo no céu. Então nós temos agora que anunciar esse juízo. A norma dele é a lei de Deus, a salvação pela graça. E quando terminar o juízo, Cristo voltará para buscar a todos nós. E terminamos o livro de Daniel, no versículo 13. O anjo diz assim para Daniel: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho. Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. O que é o descanso para Daniel? A morte. Você vai morrer. Mas ao fim dos dias, quando o 5º reino for para ser estabelecido, você vai se levantar para receber a sua herança. E sabe qual é a herança de Daniel? Primeiro, é a coroa imarcessível de glória. Segundo, é ver todos os seres humanos que se salvaram graças ao seu livro. É por isso que esse livro é especial. Foi selado até o nosso tempo e hoje deve ser aberto e ensinado, porque ele anuncia que no levantar e quedar dos impérios há um Deus que governa acima das forças humanas, e esse Deus se aproxima para estabelecer o 5º reino da profecia. O 5º reino se aproxima e eu e você somos convidados a fazer parte dele. Por isso vão para casa e vivam como súditos desse rei que se aproxima. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos ser súditos em Teu reino. Nós queremos estar entre aqueles que vão erguer suas cabeças e dizer: eis que este é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Nos ajude a termos em nosso coração o espírito que ajudou os mileritas a tornar todas as coisas nesse mundo periféricas e secundárias, para que o preparo para o teu regresso fosse o objetivo central. Ao sairmos da igreja agora, nos ajuda também em nosso preparo, e que quando virmos cumprir as profecias do livro de Daniel, nós estejamos entre aqueles que vão brilhar como estrelas, sempre e eternamente. Não porque haja nada em nós bom, mas porque o sol da justiça brilha em nossa vida e domina em nosso coração. Em nome dele que nós te oramos. Amém.